A todos, prazer em contar com vocês em mais uma live, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Leandro Borba Ferreira Nascente, sou advogado em Goiânia, militante há mais de 15 anos na profissão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de suma importância, que é o novo crime previsto no Código Penal brasileiro, que é o crime de violência contra a mulher. Mulher que ao longo da história foi tida e tratada como escrava, foi tida e tratada como coisa, como res, desprovida de direitos e também propriedade do homem, subjugada pelo sexo masculino. Situação que vem mudando por conta da atuação do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e também pela conduta da própria mulher. Mulher que vem lutando pelos seus direitos e vem conseguindo galgar aí as suas pretensões. Para tratar do assunto, eu vou chamar agora o ilustre e competente Dr. Gulliver Nogueira, psicólogo em Goiânia, excelente profissional, que vai nos brindar hoje com o seu conhecimento na área de psicologia. O Dr. Gulliver é psicólogo, professor universitário, professor de graduação e também na pós-graduação em Goiânia. E eu vou chamá-lo para que ele possa nos ajudar e passar as informações pertinentes a essa live, aos assuntos que serão tratados nessa live. Então eu vou chamá-lo e peço a vocês que, enquanto eu chamo, passe, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, que possa interessar nesse assunto. Eu tenho certeza que é um assunto que será muito útil para muita gente. Então, enquanto eu chamo o Dr. Gulliver aqui, ele já está na espera, vamos lá e vamos chamá-lo. Só um minutinho, vamos ver como que eu faço aqui. Estão todos me ouvindo aí? Tá tudo ok? Deixa eu ver se eu consigo chamar. Dr. Gulliver, entrando aí. Dr. Gulliver Nogueira, excelente profissional. Estão todos me ouvindo? Dr. Gulliver, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Prazer falar contigo em mais uma live. Que satisfação. Que bom, fiquei feliz. Que satisfação tê-lo aqui conosco. Eu tenho certeza que o senhor vai nos ajudar a brilhantar aqui essa live com o seu conhecimento, né, na área da psicologia, e conto com seus préstimos profissionais aí para trazer ao pessoal as informações pertinentes. É um assunto interessante. Nós vamos tratar hoje aqui sobre o novo crime previsto no Código Penal brasileiro e vamos fazer um casamento aí entre a psicologia e o direito, né? Um assunto onde ambas as áreas se encontram, e eu tenho certeza que o senhor vai poder nos ajudar. Está me ouvindo bem, doutor Gulliver? Sim, estou conseguindo ouvir bem. A mesma pergunta, Tá. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Se puderem escrever aí, vamos escrevendo. Acredito que sim. Quando o áudio não funciona, eles já escrevem rapidão. Ótimo. Está me vendo bem? Estou bem centralizado? Uhum. Dr. Gulliver, então é um prazer ter o senhor aqui conosco, né, participando da live. Mais uma vez, né, a segunda live que nós participamos juntos. E conta aí com seus préstimos profissionais aí, no sentido de trazer as informações a esse público tão querido nosso, né, esses ouvintes, esses seguidores nossos. Então, está com você a palavra, fique à vontade e seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero agradecer de verdade por essa oportunidade de falar a respeito desse assunto com vocês. É um assunto, igual foi comentado pelo Dr. Leandro, de suma importância. Hoje em dia, nós temos que saber refletir sobre alguns assuntos dentro da
transformação que a sociedade tem sofrido, né? E um desses assuntos é o crime de violência psicológica contra as mulheres, né? A gente vai trazer alguns pontos muito importantes a respeito dessas mudanças, o que mudou, o que não, né? Para que as mulheres em geral, né, e claro, alguns homens também, fiquem cientes a respeito disso. Por que nós temos que saber? Primeiramente, para poder seguir a lei, obviamente, né? E caso a gente saiba de alguém que esteja passando por uma situação parecida, ou esteja sendo vítima, ou você mesmo tenha vivido algo parecido, ou esteja vivendo algo parecido, que você saiba o que fazer diante disso, né? Então, por isso dessa importância. E aí vai a primeira dúvida, Leandro, doutor Leandro, para a gente poder entender. Explica para a gente o que foi que mudou no Código Penal a respeito disso. Doutor Gulliver, é o seguinte, o Código Penal ele foi modificado agora em julho de 2021 por meio da Lei 14.188, onde inseriu o crime previsto aí agora no artigo 147b do Código Penal, o crime de violência psicológica contra a mulher. Prevista aí agora no artigo 147b, está bem expresso agora. Esse crime ele foi incorporado, introduzido por essa lei especial, uma lei muito importante. Essa lei ela modificou o Código Penal brasileiro, modificou o Código Eleitoral e modificou também a Lei Maria da Penha. Com relação ao Código Penal, a modificação ocorreu no sentido de tipificar a conduta de violência psicológica contra a mulher, combinando pena para esse crime. E também acrescentou na parte que trata do crime de lesão corporal, uma qualificadora nesse crime. Com relação ao Código Eleitoral, a modificação foi que tipificou também a conduta quando o crime é praticado contra a mulher que está na fase de campanha eleitoral e que também, ou que está no exercício da atividade legislativa. É um crime previsto no artigo 326 do Código Eleitoral, cuja pena é de 1 a 4 anos de reclusão. Veja que é uma pena alta, né? Então, essa foi a mudança que ocorreu no Código Eleitoral. Mas tem uma dúvida que não quer calar. Muitas pessoas me perguntam da seguinte forma: mas, Leandro, era necessário mesmo essa mudança na legislação, já que a Lei Maria da Penha já não protegia a mulher e já não era necessário para essa finalidade? Era necessário esse crime, esse novo crime? A minha resposta, doutor Gulliver, é sempre a mesma. O novo crime, ele supre a lacuna da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela apenas define tipos de violência sofrida pela mulher. Então, ela traz a violência física, moral, psicológica, patrimonial, etc. Então, são vários tipos de violência sofrida pela mulher. Mas a Lei Maria da Penha ela não traz crimes e contravenções, ela apenas traz só traz a definição, não é? Ela só define os tipos de violência que pode ser sofrido pela mulher. Então, como ela não combina crime, nem contravenção e nem combina pena para esses casos, o que fica a cargo do Código Penal brasileiro, diante desse fato, muitos juízes vinham rejeitando denúncias do Ministério Público e por isso não havia a deflagração da ação penal. Com essa mudança legislativa, agora sim nós temos o crime definido, né, expressamente definido no Código Penal, sendo perfeitamente possível agora o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público contra esses infratores penais. Ou seja, a nova lei ela concedeu ao promotor e ao magistrado uma liberdade mais ampla para que eles possam agir. Então eles ficam bem mais à vontade agora para poder o promotor de justiça oferecer denúncia e o juiz de direito, o magistrado ou magistrada, receber essa denúncia, o que não ocorria antes. Então, espero que tenha respondido a pergunta e volto a palavra para o senhor. Ok, então houve aí um aumento, né, dessa penalidade com relação à prática desse tipo de crime, né?
Isso é importante saber, para não deixar aquela sensação de impunidade às vezes, né? Porque às vezes é uma situação tão grave, tão séria, e às vezes quando as pessoas recorriam à justiça, ficava meio que assim, ah, não vai dar em nada, paga só uma cesta básica, é isso mesmo, aquela coisa, né? Então aumentou um pouco desse rigor, né? Isso é muito bom de saber, Isso. coisa boa. E no caso da violência psicológica contra a mulher, né? Para o Código Penal em si e tal, o que é essa violência psicológica contra a mulher diante do Código Penal em si? Vamos tentar conceituar algumas coisas aí. Isso, doutor Gulliver, para responder essa pergunta, eu prefiro fazer a leitura do artigo 147b de forma bem rápida, pois a redação ela é autoexplicativa. Assim prescreve o mencionado artigo, né? Artigo 147b do Código Penal. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. A pena é uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Então, nós temos aí, só repetindo, as condutas de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização e também a limitação do direito ir e vir da mulher. Então, aí são as condutas que são trazidas pelo legislador. Agora, a questão interessante que surge é quanto à expressão trazida no preceito secundário do tipo, que é onde prevê a pena, quando o legislador traz a seguinte expressão: ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da mulher. Então, daqui nós podemos extrair duas premissas básicas. A primeira premissa é que temos uma cláusula genérica. Então, o magistrado, a partir de agora, ele deverá verificar, no caso concreto, se tem outra conduta que não esteja aqui amoldada nesse tipo penal, que caracterize o crime de violência psicológica contra a mulher. Essa é a primeira premissa que nós colocamos. A segunda premissa é que esse rol trazido pelo legislador, esse rol de condutas, é um rol meramente exemplificativo, podendo, então, haver outras condutas que caracterizem o crime. Então, as condutas não se exaurem nesse tipo penal, né, que foram citadas. Então, nós temos outras condutas, e vai depender do juiz, à luz do caso concreto, verificar se essa outra conduta, que não está prevista no Código Penal, se ela pode caracterizar ou não o crime de violência psicológica contra a mulher. Perfeito. Então... Dito isso, eu passo a palavra para o senhor. Fica à vontade se o senhor tem alguma observação a fazer. Assim, ampliou essa noção do que seria a violência psicológica um pouco, porque antigamente talvez ficava só assim, tá fazendo violência psicológica comigo, tá, mas o que é essa violência psicológica? Algumas pessoas poderiam até se questionar, né? Então, tem ali algumas descrições um pouco mais precisas, né? Claro que cada caso é um caso, enfim, mas tem lá as sensações, as situações de humilhação, constrangimento, enfim, né? Igual foi dito aí, que eu não vou lembrar todos de cor agora, mas isso é importante da gente também até saber olhar nas situações que a gente já presenciou e a gente achava que aquilo talvez era normal, né? Culturalmente falando, no começo da live o Dr. Leandro levantou, né? Há muito tempo atrás, não tanto tempo assim, a mulher era tida como se fosse uma espécie de uma propriedade do homem, né? Então, algumas práticas, né, de cerceamento de direitos, ou então de proibições, ou então até mesmo de envolvimento em certos contextos bem desnecessários, né, eram muito praticados com as mulheres. E os homens não, né? Eles ficavam ali numa sensação de impunidade, de poder, eu posso, eu faço e aconteço. E a mulher sendo subjugada àquilo, sendo obrigada, muitas das vezes, a aguentar, porque por cultura, por questões familiares, às vezes até mesmo religiosas, que obrigavam, de uma certa maneira, ela a se manter naquela relação abusiva e tudo, né? E isso tende a mudar, da agora para frente tende a mudar.
As Com mulheres, de uma certa certeza. maneira, vão ver isso como uma forma de ter mais, ser mais dona de si, né? Ter mais poder diante de um certo constrangimento desnecessário, ou até mesmo relação de poder no casal ali, que não tem que ser Sim. desigual, né? Tem que ser igual, né? Então as coisas precisam. Só um dado importante, o Dr. Gulliver, que é bom salientar, é que a conduta, olha só, a conduta do agente criminoso, quando ele causa dano psíquico contra a mulher, ele gera a lesão corporal. Quando a vítima apresenta sinais de depressão, síndrome do pânico, e quando ele pratica o dano apenas psicológico, né? Ele pratica o crime de violência psicológica contra a mulher. Então tem essa diferenciação aí. Por isso que houve uma mudança, que houve essa qualificadora aí no crime de lesão corporal. Então, quando essa conduta causa um dano a ponto de trazer um prejuízo, um dano psíquico, né? Ele estaria incorrendo no crime de lesão corporal. E quando ele pratica uma conduta que traz o dano, vamos colocar assim, meramente psicológico, né, ele incorre nesse crime que nós estamos tratando aqui, que é o crime de violência psicológica. Entendi. Então, só para esclarecer, nem toda pessoa que vive a violência psicológica, ela vai desenvolver obrigatoriamente uma depressão, uma síndrome do pânico, né? São coisas diferentes. Tem gente que tem um pouco mais de Exato. robustez emocional, né? Então, às vezes, a pessoa não desenvolve. Exatamente. Mas tem gente que tem uma fragilidade emocional maior e acaba culminando na depressão, no pânico, na ansiedade, qualquer outro tipo de problema mais grave, né? Muito boa E o colocação. legislador foi muito sensível a essa questão, ele percebeu isso, né? Ele percebeu que quando há um prejuízo maior à vítima, ele deve, então, responder pelo crime de lesão corporal, que tem uma pena muito mais grave do que o crime de violência psicológica contra a mulher. Então, o legislador percebeu isso e fez essa modificação, trazendo a qualificadora no crime de lesão corporal. Exatamente isso. Tem um comentário aqui, Leandro, doutor Leandro, da Cíntia Souza, falando o seguinte: muitas, no caso mulheres, né, são dependentes emocionais, pois o homem coloca na cabeça dela que só ele aguenta ela, ninguém mais vai querer ela. Isso é interessante. Isso pode ser uma tentativa de chantagem, manipulação e tudo. E eu vou até recomendar para vocês um livro muito bom, muito bom. Os efeitos do gaslighting. Deixa eu escrever aqui para vocês. Vocês vão entender muito bem. Excelente. O que significa isso que a Cintia colocou aí. O que a Cíntia colocou caracteriza o crime, não é, doutor Gulliver? O crime de violência psicológica contra a mulher, pelo menos a priori, né? Agora, se gerar aí esse dano psíquico, né? Se for mais grave ainda, gerar aí uma depressão, uma síndrome do pânico, aí poderia ir cair na lesão corporal, né? A pena é alta, a pena subiu bastante, viu? Mas pode dar continuidade aí no seu raciocínio, doutor Gulliver. Claro. E esse comentário dela me oportuniza dizer o seguinte: as mulheres elas precisam ter a capacidade de saber diferenciar esse tipo de comentário que às vezes surge em certos contextos de relacionamento, né? Eu sempre costumo falar, mulheres, aprendam a ter a opinião de alguém como uma opinião de alguém, mas tenha a sua opinião própria também. Ter opinião própria é uma das maiores formas de você saber não deixar a sua autoestima ser afetada, ou até mesmo a sua autoimagem. E, obviamente, se você mantém uma autoestima positiva porque você sabe de si, né? O homem chega e fala: ah, ninguém te aguenta, você é muito chato, não sei o que, não sei o que. Se a mulher tem a convicção de que isso não é verdade a respeito dela, o comentário dele vai ser uma palavra vazia ao vento, lançada ao vento. Não vai ter efeito emocional sobre ela. Mas algumas mulheres acabam entrando na visão do homem, por quê? Porque ela para pensar e fala assim, nossa, aquele dia eu realmente fui chata e tal. E ela tem que fazer uma diferenciação. Uma coisa é você ser um ser humano que de vez em quando dá umas escorregadas. Outra coisa é você confundir aquele erro
temporário, pontual, com a sua personalidade. São coisas bem diferentes. A pessoa não pode cair nesse erro de equívoco de raciocínio, né? Senão ela se mistura naquele comentário. Nossa, realmente, eu sou chata. Não, não é. Você teve uma atitude ali que às vezes temporariamente realmente foi difícil tolerar. Mas isso não quer dizer que você é assim 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês e 365 dias no ano. Foi só uma situação pontual. E isso é importante da mulher também desenvolver em si mesma, né? Para ela não cair nessas armadilhas. E a mulher tem que observar também, doutor Gulliver, a questão da individualidade, né? Da personalidade dela e da individualidade. Então, ela não pode confundir isso, né? Como o senhor falou aí, às vezes está só na cabeça do outro, né? Mas ela tem que ter a estima elevada para poder superar tudo isso e viver a vida conforme a sua própria personalidade, respeitando a sua individualidade. Assim eu penso, né? Estou invadindo a sua esfera aí, estou invadindo a sua esfera. É assim mesmo. De médico, psicólogo e doido, todo mundo tem um pouco, Leandro, fica tranquilo. É assim mesmo. E uma pergunta a mais, doutor. Em quais contextos, né, podem ser praticados esse tipo de crime? Olha, nós podemos dizer que com relação ao contexto geográfico, nós podemos ter esse crime no âmbito doméstico e familiar e nas relações de afeto, e aqui aplica-se a Lei Maria da Penha, não é? Que é uma lei específica, e essa Lei Maria da Penha, ela proíbe qualquer instituto despenalizante contido na Lei 9.099, ou seja, a transação penal, a suspensão condicional do processo. Então, ela pode ser praticada tanto no contexto, no âmbito doméstico e familiar e no âmbito afetivo, como também fora desse contexto. Quando ele é praticado fora desse contexto, porque isso pode ocorrer, ou seja, pode sofrer violência na rua, pode sofrer violência no trabalho. Aí, nesse caso, nós temos um outro tipo de tratamento. Aí a lei permite a aplicação da Lei 9.099, inclusive os institutos que nós chamamos de institutos de consenso, né, de acordo entre a vítima, entre o autor do fato e o Ministério Público. Então, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Então, veja que são dois contextos, dois ambientes diferentes, né, dois contextos geográficos diferentes. Um no ambiente doméstico e familiar, e outro fora do ambiente doméstico e familiar. No ambiente doméstico e familiar, aplica-se, então, a Lei Maria da Penha, proíbe-se a transação e a suspensão do processo, porque é mais grave, né, quando isso acontece dentro de casa, e fora do contexto do ambiente doméstico e familiar, onde o legislador, eu acredito, essa é a minha posição, infelizmente, abre uma brecha para que haja a transação penal e a suspensão condicional do processo, o que eu discordo completamente. Eu acho que ele teria que ter um tratamento igual, né? Eu acho que essas medidas de consenso, de acordo com o Ministério Público, deveria servir para os dois casos, né? Doutor, então, assim. Maria Anitta fez uma pergunta relacionada a isso. Ela escreveu assim: no ambiente de trabalho, é possível que determinada atitude ou comportamento do superior hierárquico caracterize violência psicológica contra a mulher? Sim, com certeza. Cai nessa segunda hipótese que eu falei, não é? Quando o crime é praticado fora do ambiente doméstico e familiar. Nesse caso, infelizmente, eu vejo assim, o legislador abriu uma brecha aí para que o autor do fato faça uma composição, um acordo com o Ministério Público, sendo ele agraciado aí pela transação penal ou, de repente, com a suspensão condicional do processo. Então, é possível sim. Acontece muito, né? Sim. E aí, confundiria também, doutor, me corrija se eu estiver errado, com aqueles casos de assédio moral no trabalho, no ambiente de trabalho, seria algo próximo disso também ou não? Muito, muito próximo. Os dois crimes, eles têm uma proximidade muito grande. Então, teríamos que ver o caso concreto, né, para ver se a conduta do agente se seria tipificada nesse crime ou no crime de violência psicológica contra a mulher. Aí vai depender do caso concreto, né?
se foi habitual, se isso vinha ocorrendo de forma reiterada, ou se foi um comportamento isolado. Aí o juiz teria que analisar o caso concreto, né, para poder tipificar a conduta de forma correta. Bom, e doutor, mais uma pergunta. Quem pode praticar e cometer esse tipo de crime? E nós estamos falando, doutor Gulliver, com relação ao sujeito ativo e passivo do crime. O sujeito passivo ativo do crime é quem pode praticar esse crime. E quem pode praticá-lo pode ser tanto o homem quanto a mulher. O crime ele é classificado pela doutrina como um crime comum, e sendo ele crime comum, ele pode ser praticado tanto por pessoa do sexo masculino ou feminino. E temos também o polo passivo, né? Quem pode ser vítima do crime. Vítima do crime, nesse caso específico, seria só a mulher. Esse artigo de lei ele protege apenas a mulher, não o homem. Agora, aqui vale ressaltar o posicionamento do STF. O STF já decidiu que o conceito de mulher alcança os transgêneros, né? Então, basta que a pessoa seja reconhecida como mulher na sociedade e a lei, a jurisprudência, ela não exige cirurgia para mudança de sexo e também não exige também a retificação de documentos para comprovar essa condição de mulher, do transgênero, né? Basta que ele seja reconhecido pela sociedade como mulher, perante seus pares, né? Perante a sociedade. Então é uma questão interessante, né? O STF, o STJ e os demais tribunais de todo o país chegaram a esse entendimento para proteger a mulher e também o transgênero. Entendi. Doutor, e agora se fosse o contrário, né? Assim, se fosse o homem sofrendo uma violência psicológica, né? Se for o homem nesse caso, ele é protegido por essa mudança na lei? Ele pode ser vítima desse crime? Como é que é? Sim, o homem ele pode ser vítima, sim, de violência psicológica. Agora, ele vai se valer não desse tipo penal específico aqui, que esse tipo penal ele é específico para a proteção da mulher. Ele vai se valer de outro tipo penal, de outro crime previsto no Código Penal brasileiro, mas não esse. Mas ele é protegido pela legislação, evidentemente. Então, ele poderia, de repente, aí, à luz do caso concreto, né, analisando o caso concreto, de repente, invocar, de repente, um crime contra a honra, uma injúria, ou qualquer outro crime mais grave, né? Mas esse tipo penal aqui, da violência psicológica contra a mulher, protege apenas a mulher. O homem está fora, ele não é protegido por esse tipo penal específico. Está bem compreendido? Ficou bem respondida a questão? Sim. No caso, ele teria que procurar outro tipo de instituição. Tipo assim, a delegacia da mulher, o juizado da mulher não ajudaria o homem nesse caso de maneira nenhuma. Não ajudaria. Agora, uma questão interessante que surge aí com a pergunta é o seguinte: aquela medida protetiva que se dá em favor da mulher, aquela medida protetiva, ela vale para o homem também, ela é recíproca, né? Então, quando o juiz determina a medida protetiva em favor da mulher, essa medida também vale para o homem. Eu já tive várias decisões aqui que quem era perturbado, na verdade, era o homem, não a mulher. Então, ficou muito claro que, com relação à medida protetiva em favor da mulher, ela é recíproca. A mulher também deve respeitar o homem quando ela for beneficiada com a medida protetiva. Entendi. Então, fica aí registrada aí essa informação. Senão, aí acaba que ela se sente toda poderosa e acaba perturbando também, né? Ela pode fazer isso. Já aconteceu em processos aqui, onde o juiz determinou a medida protetiva em favor da mulher, mas quem realmente trazia todo o transtorno era a mulher que não deixava o homem em paz, né? E ele era a vítima, na verdade. E o juiz, ele fez constar na decisão dele que a medida era recíproca, que era para ela se comportar de maneira tal que não atrapalhasse um homem. Inclusive, mandou intimá-la
e, se necessário, utilizasse força policial contra a mulher. Olha só a questão. É, né? Justo, né? Justo, porque, enfim, né? Ela não pode também tudo, né? Enfim. E aí, nessa uma última pergunta, Leandro, doutor, como você vê essa mudança no Código Penal para a proteção da mulher? Uma pergunta mais pessoal. Doutor Gulliver, é o seguinte, eu acredito que seja do conhecimento de todos que a mulher, ela sempre foi tratada de forma desigual em relação ao homem, né? Até mesmo pela sua estrutura física, etc. Eu vejo que hoje o cenário é outro, né? Eu vejo que o Estado tem feito a sua parte, principalmente o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O Poder Legislativo editando as leis protetivas em favor da mulher. O Poder Judiciário aplicando a lei ao caso concreto. Mas além desses dois poderes, nós podemos aqui também citar o Poder Executivo, a autoridade policial, o Ministério Público, que é de suma importância, e também a Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Então, todos eles, veja que tem um rol imenso, né, de instituições que operam nesse sentido, no sentido de trazer maior proteção para a mulher. E eu quero deixar claro aqui a todos os ouvintes que o meu proselitismo aqui não é trazer confusão entre homem e mulher, não é isso. A minha intenção aqui é destacar e enaltecer a figura do Estado, né, que por meio dos seus poderes e instituições constituídas, nessa tentativa aí de disseminar, de acabar de vez com essa questão dos maus tratos e lesões de direito em detrimento da mulher. Então, eu quero deixar claro aqui, consignado, que eu não estou aqui defendendo única e exclusivamente a mulher. Eu estou apenas deixando claro que há leis protetivas e nós estamos avançando nisso, não é? Espero que eu tenha respondido a questão. Claro, com certeza. E vamos agora abrir para as perguntas do pessoal, né? Se vocês tiverem alguma questão que quiserem fazer para o doutor Leandro, né? Ou no aspecto psicológico, né? Porque isso sempre tem desdobramento da parte psicológica, emocional. Dificilmente alguém passa por uma situação de violência psicológica tranquilamente, sem desenvolver nenhum tipo de outro transtorno emocional, enfim, às vezes até de própria personalidade, né? Enfim, a pessoa passa a se desconhecer, né? Dentro desse processo de violência psicológica, ao ponto de alguns até chegarem a tentar cometer algum ato mais grave, até inclusive de autoextermínio e tudo, né? Então, se você tiver alguma dúvida, pergunte aí, faça uma perguntinha no chat aí para nós. Temos a questão também, o Dr. Gulliver, a questão estatística, né? Que aí, nesse tempo de pandemia, cresceu muito, né, a violência contra a mulher. Veja que o número de feminicídio cresceu de forma exponencial e também os crimes de violência psicológica contra a mulher e no ambiente familiar, principalmente. Então, esse dado estatístico aí tem que ser levado em consideração. Cresceu muito, ao longo desde o início da pandemia, cresceu de forma assustadora. Então, tem que deixar isso bem claro, né? São dados estatísticos, são números, né? E nós devemos trazer à lume essas informações. É isso aí. Gostaria de fazer mais alguma outra consideração, doutor Leandro? Doutor Gulliver, eu acredito que nós conseguimos aí explanar o assunto de forma, assim, bem superficial, não é? E eu creio que da minha parte aqui, o que eu tinha a dizer, porque se a gente for aprofundar no direito, a gente tem que trazer o direito de uma forma que a pessoa entenda, né? Então, se a gente for trazer minúcias do direito, o pessoal que nos acompanha vai ficar um pouco perdido com as questões técnicas, né, que envolvem o direito. Então, eu vejo que nós conseguimos explanar bem o assunto, né, mesmo que de forma superficial. Eu agradeço, da minha parte, eu agradeço a participação de todos, em especial a sua participação, né, que mais uma vez colabora com a live, e que nos cedeu o seu tempo, né, seu precioso tempo. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada,
nos ceder o seu precioso tempo aí para tratar desse assunto tão importante. Quero dizer que eu me coloco à inteira disposição dos ouvintes para sanar eventuais dúvidas remanescentes aqui desse nosso bate-papo. Basta fazer contato pelo direct do Instagram e me mandar a pergunta que eu responderei por lá. Faço questão de responder a todos de forma direta, né, e pessoal. Então, de minha parte, é isso. Agradeço muito a presença de todos. Também quero agradecer vocês. Foi uma live rápida, superficial, mas que colocou pelo menos as pessoas em sintonia com o assunto e com essa modificação legislativa tão importante. Sim, Tudo bem? Certeza. Tudo bom, tudo bom. E agradecer pelo convite mais uma vez, doutor Leandro, e todo mundo que esteve presente durante a live, fazendo os comentários, as perguntas, né, que fez a gente lembrar de outros assuntos, a gente foi encadeando uma coisa na outra aqui, né, e sempre que precisar, à tua disposição. Tá, eu que agradeço, um forte abraço a todos os participantes. Eu peço para vocês que compartilhem essa live com um número, com o maior número para o maior número de pessoas possível, né? E que essa live chegue às pessoas que realmente necessitam dessas informações. Deixo a vocês um forte abraço e até a próxima live. Dr. Gulliver, muito obrigado pela participação. Tudo bem? Eu que agradeço. Tudo bem. Um abraço. Um forte abraço a todos. Até mais.